Prejuízos causados pela greve dos caminhoneiros são percebidos em todo o estado. Aqui na capital, o preço da gasolina também subiu e a Federação das Indústrias acionou a Justiça para impedir que cargas sejam barradas nas rodovias. Dá uma olhada. O setor da agroindústria é o mais atingido no estado. Por causa da falta de escoamento, indústrias de aves e suínos suspenderam as atividades nos próximos dias. Cerca de 28 mil trabalhadores diretos estão sendo dispensados temporariamente. O governo aguardou demais, subestimou a capacidade de mobilização dos transportadores e não se antecipou a medidas que poderiam ter sido tomadas com maior antecedência para evitar a greve, que sempre é um recurso extremo e que causa prejuízos e impactos à economia e, sobretudo, no setor industrial. Os prejuízos se acumulam com os alimentos perecíveis. Toneladas deles seguem parados sem o devido armazenamento nas rodovias. Segundo a Associação Catarinense de Supermercados, se o problema não for resolvido de imediato, o consumidor poderá sentir os efeitos nos próximos dias. Já temos relatos aí de carnes in natura, que já deve começar a faltar, e na sexta-feira, principalmente toda essa parte de produtos perecíveis, de lácteos, frios, como queijos, salames, presuntos, enfim, toda essa parte que são produtos frescos, né, já começarão também a faltar nas prateleiras. Os Correios também anunciaram a suspensão de postagens com dia e hora marcada e declararam que entregas comuns já estão sofrendo atrasos. E se o motivo da greve é o abuso no preço do combustível, os consumidores devem ficar sem ele. O fornecimento está comprometido em diversos pontos do estado e na Grande Florianópolis. A Federação das Indústrias do estado quer tentar minimizar os impactos por meio da justiça. Entramos com uma ação visando uma liminar que permita que os produtos industriais, sobretudo alimentos, não sejam impedidos de serem transportados, além dos produtos essenciais, como é o caso de remédios, por exemplo. Olha, ao vivo nós vamos conversar agora sobre este assunto estamos recebendo aqui o vice-presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Mário César de Aguiar. Boa tarde, Mário, pela presença. Boa tarde. O que o presidente disse, dá para se reforçar ainda mais. Todo o reflexo, né, da greve dos caminhoneiros no país parou o Brasil. O Brasil hoje é assunto no mundo e assunto também em Santa Catarina, é isso? Exatamente. Isso era uma tragédia anunciada, né? Os caminhoneiros, com grande antecedência, avisaram desse grande movimento que iam fazer e nos parece que o governo não se sensibilizou com esse pronunciamento dos caminhoneiros. E a consequência, nós estamos vendo agora o grande prejuízo que a sociedade como um todo vai pagar, né? Nós, como federação, nós achamos que a greve é uma questão, é um direito extremo que deve ser adotado, mas achamos que faltou uma boa conversa, principalmente por parte do governo, que não teve a sensibilidade suficiente para tentar diminuir esse impacto tão danoso para a economia catarinense, para a economia brasileira, como é o resultado que está tendo agora com essa greve. E o setor, a gente viu que o setor da agricultura está sendo afetado demais em Santa Catarina. E o setor industrial não seria diferente, é para a questão das exportações e importações. Nós temos dois aspectos aí. A questão, principalmente da indústria do oeste catarinense, muito baseada na questão alimentar. Tem a questão dos frangos, dos suínos, né, que precisam dos insumos e daqui a pouco isso acaba comprometendo a própria sobrevivência desse rebanho, que é uma riqueza de Santa Catarina. A outra questão que é importante também levantar é que algumas indústrias têm contratos internacionais de entregas programadas. Esses clientes são difíceis de você conseguir. Para você vender para uma grande empresa multinacional, você precisa ter bom produto, uma boa negociação e a mercadoria não chegando a esse comprador pode comprometer esses contratos. Então, são contratos com entregas futuras que podem ficar comprometidos pela não entrega por conta dessa paralisação. E a greve não afeta apenas a questão política do país, mas a questão econômica também, a credibilidade do nosso mercado lá fora, né? O próprio governo deixa de arrecadar porque a economia para, né? Então o prejuízo é constante. Agora, também o fato é que quem vai sofrer mais é a própria população, né? É aquela que faz a economia movimentar, é que paga os impostos e acaba então sendo a mais prejudicada. Na verdade, talvez o foco da greve pudesse atingir mais o próprio governo, ser mais uma questão de atendimento ao governo. Mas quem que acaba sendo prejudicado é a própria população. Isso é um desvio dessa questão da greve. E por isso nós entendemos que a greve deve ser sempre um caso extremo, né? Uma solução extrema. E nos parece, estamos convictos de que
o governo não deu a devida importância para a antecipação, o anúncio que os caminhoneiros fizeram com relação a essa greve. Mesmo com a volta, né, da normalidade, os reflexos vão ser gradativos, né, com o tempo, porque os prejuízos são incalculáveis até o momento. Né? Certamente, né? Até você normalizar essa situação, né, vão contabilizar vários prejuízos, né, mas esperamos que haja sensibilização de ambas as partes, né. Acho que as solicitações elas podem ser negociadas ou se criar um período para se negociar uma solução mais definitiva, né? Por exemplo, a questão nós entendemos a questão da Petrobras, que usou um critério de fazer a mudança de preço conforme o preço do barril do petróleo e a variação cambial. Mas que isso fosse colocado num período de 2 meses, 3 meses, e aí se calculasse os efeitos, né, dessas variações cambiais e também do preço do barril, e se corrigisse o preço do petróleo. Porque fica difícil você embarcar um frete hoje a um preço e daqui a dois dias, ou no mesmo dia, ter uma modificação num insumo importante que é o combustível na questão do frete. A entidade agora só via judicial para que tente normalizar ali o escoamento da nossa economia, né? Nós tomamos essa medida, até pressionado, e entendemos que é uma medida cabível, entramos com uma medida judicial, estamos esperando receber essa liminar para principalmente poder atender, então, a questão alimentar e a questão de medicamentos, que é extremamente perigoso para a própria população. Como é que a federação está acompanhando cada região do estado, né? Nós estamos monitorando todo o estado de Santa Catarina, nós temos 16 vice-presidências regionais, temos recebido notícias, mas a greve ela é geral no Brasil e também em Santa Catarina, né? Os prejuízos são bastante significativos, mas nos preocupa muito a questão da produção do oeste catarinense, muito baseada na questão alimentar. A gente já soube que a própria Fiesc, né, deu uma nota agora há pouco, né, houve dispensa de funcionários, férias coletivas, porque a produção parou, falta de peças, de implementos importantes. Santa Catarina não seria diferente também, né? As indústrias lá do oeste catarinense, os frigoríficos estão, a partir de hoje, já dispensando os funcionários, né, por falta de onde armazenar o produto e também de receber os insumos. Mas é geral, tanto no norte do estado como no Vale do Itajaí, as empresas estão com dificuldade de receber insumos e também de entregar seus produtos. Nos preocupa muito essa questão de atendimento aos contratos internacionais, porque os clientes internacionais eles não se preocupam muito com a questão interna brasileira, né? O brasileiro aqui ainda convive, ele quer o produto, porque isso tem uma questão de logística, de just in time, que acaba prejudicando a sua produção. Então, existe esse risco de as indústrias catarinenses que estão exportando em Santa Catarina e têm uma participação importante na pauta de exportação brasileira, perder alguns contratos que são fundamentais para a economia catarinense. Tomara que termine hoje à tarde isso, porque está acontecendo uma audiência agora à tarde, uma reunião entre o governo e os caminhoneiros. Tomara, né? Esperamos que essa falta de sensibilidade que o governo teve, ela seja recuperada agora com uma rápida negociação e possamos, então, receber a notícia de que as duas partes entram num acordo que seja favorável, então, e possamos, então, ter finalizado essa greve. Obrigado pela entrevista. Bom, tudo de bom.